Professor de inglês que não fala inglês. Impostor? Hoje vamos falar sobre um tema talvez polêmico, mas eu não posso me acovardar em relação a temas polêmicos porque eu devo aos meus leais inscritos a verdade. Então, eis uma história interessante, meio peculiar. Eu estava no LinkedIn, ok? E eu vi um professor de inglês oferecendo lições pagas. E, olha, o nível de inglês dele era de dar dó. Erros brutais de inglês no texto em si. Quer dizer, agora, um aluno que não fala nada de inglês não vai ter ideia, não vai ter a mínima noção que o nível de inglês do professor é super baixo. Mas como evitar isso? Como evitar isso? Bom, para quem já me conhece, sabe que eu falo inglês em um nível de falante nativo. Falantes nativos de inglês sempre acham que eu sou americano ou canadense. Hello, my friends. I'm here with a lady from London. Hi, everyone. So when you met me, you thought I was American. Yeah. Cool. And Yeah. what do I sound like, would you say? American, I would say. Okay. And where do you guys think my accent's from? Oh, somewhere in America. But I live in Vancouver, Canada, Oh, right, okay, yeah. and I was born and raised in Brazil. Porém, é necessário que o seu professor de idiomas tenha um nível de falante nativo no idioma? Sim! Yes! Yes! Brincadeira, claro que não. Tem muito professor bom que tem um nível autossuficiente para ensinar o idioma, mas que ainda está longe do nível de falante nativo. E tudo bem. Agora, o mais importante é o seguinte. Primeiro, que o seu professor te inspire a aprender. Isso é realmente fundamental. Segundo, que além de te fazer aprender de maneira passiva, né, quer dizer, ou seja, te alimentando o idioma como se fosse dar papinha na boquinha do bebê, que o seu professor te dê a base para que você possa eventualmente bater asas sozinho, né? Então a questão também é a seguinte: muito do aprendizado tem que vir de exposição de qualidade ao idioma falado por nativos e não apenas do seu professor. Eu sempre falo isso, o professor deve ajudar o aluno a aprender como aprender com material de qualidade, de texto e áudio, por exemplo, com séries, seja com o que for, vídeo e áudio, seja com podcasts, vídeos no YouTube, seja com o que for. Exposição a material com falantes nativos do idioma, material de qualidade, ok? Agora, eis uma questão. Um ótimo professor não vai simplesmente te dar o peixe, mas sim te ensinar a pescar bem. E pescar bem direitinho, certo? Agora, voltando ao tópico de um professor de um nível relativamente baixo, professor que cometa erros, lembrando que errar é humano, professores podem errar também. A professora de inglês da minha mãe, muitos anos atrás, ensinou algumas coisas erradas para ela. A pronúncia de certas palavras, até uma expressão que eu não sei de onde ela tirou, totalmente inexistente, porém também ensinou muitas coisas certas. E a minha mãe aprendeu bastante com ela. Quer dizer, se você tiver dúvidas agora ao encontrar um professor, claro que é só pedir as credenciais e sempre lembrar que talvez o mais importante seja a capacidade do seu professor de te inspirar, ok? Aprender o idioma dessa maneira, você terá sucesso no aprendizado. E também existe uma questão interessante: se o professor te ensinar algo errado, por exemplo, uma pronúncia errada ou até um conceito que não seja correto, mas que, logicamente, o professor acha que esteja certo porque não está num nível meio limitado. É uma pena. Logicamente, o ideal é que isso não aconteça, né? O ideal é que o professor te ensine coisas simplesmente corretas sobre o idioma. Porém, é válido lembrar o seguinte, que você simplesmente pode corrigir isso no futuro, né? Quer dizer, é um idioma. Não é, por exemplo, uma atividade física que se você cometer um erro, você pode quebrar o braço. Lembrei de uma coisa que um professor de jiu-jitsu me disse uma vez. Para quem não conhece o jiu-jitsu, você começa com a faixa branca, daí vem a faixa azul, depois a faixa roxa, depois a faixa marrom e finalmente a preta, certo? Eu vi um vídeo no YouTube, tinha um professor de jiu-jitsu, eu acho que era nos Estados Unidos, que parece que não era faixa preta, mas estava ensinando a galera, e daí o que aconteceu foi que 2 faixas pretas de verdade foram lá confrontar o cara e bater um papo falando: olha, meu, você tem faixa preta mesmo? Quem que te deu a faixa preta? Deu o professor que é teoricamente falso, o falso faixa preta, ele começou a desviar das perguntas, não falou
Acho que deu um nome errado, não lembro muito bem do vídeo. Mas a questão é a seguinte, que daí os professores de jiu-jitsu que eram verdadeiros, né, faixa preta de sei lá quantas listas, os caras eram feras mesmo, eles disseram o seguinte, olha, se alguém está ensinando jiu-jitsu sem conhecer a arte marcial, isso pode ser um problema muito feio, porque é uma atividade física. Quer dizer, se você não ensinar o aluno como colocar o braço no chão da maneira correta, ele pode simplesmente ter uma fratura muito séria se deixar o braço de uma certa maneira. Logicamente, vai ter professor bom de jiu-jitsu que vai ser até faixa azul ou faixa roxa, sim. E acho que eles vão ter uma noção legal também de onde colocar o braço e tudo mais, e ensinar isso ao aluno. Mas o que eu quero dizer com essa analogia? Que no final das contas, uma atividade física é um outro papo, né? Quer dizer, se você cometer um erro no ensino, pode ser fatal para o aluno, pode quebrar o braço do aluno. Isso é uma coisa séria. Porém, em relação a um idioma, se você aprender uma coisa errada, se o seu professor te ensinar uma coisa que não está correta no idioma, com grande exposição ao idioma, com material de qualidade, como eu sempre falo, daí um dia você vai perceber que aquilo estava errado, daí você vai aprender tudo certinho, ok? Então por isso que é importante ter exposição ao idioma. Professores de idiomas são humanos e tem um corvo fazendo bastante barulho aí. Professores são humanos, podem cometer erros também e temos que ter consciência disso. Como falei sobre a professora da minha mãe, ela ensinou muito inglês à minha mãe, algumas coisinhas erradas, mas daí, entendeu? No final das contas, minha mãe acabou aprendendo bastante inglês com ela, o que foi bem legal. E galera, eu convido todos a participarem da minha Maratona Inglês de 0 a 100, inteiramente grátis. É só clicar no primeiro botão da descrição e fazer a sua inscrição. Será espetacular para qualquer nível de inglês. Pode ser iniciante total, pode ser básico, pode ser intermediário ou até avançado. Você não somente vai aprender bastante inglês, mas vai aprender como ter um upgrade maravilhoso no idioma. E o evento é totalmente grátis, começa no dia 9 de novembro. Será um prazer te ver lá. E olha, tem muita gente que fala assim, Gabriel, já falo inglês, mas está num nível assim, tipo B1, não chegou ainda no B2. Cara, aprenda mais, continua aprendendo, se inscreva também na maratona que vai valer a pena. Então, Maratona Inglês de 0 a 100. Dê uma olhada também no meu Instagram, @GabrielPoliglota ou Gabriel Polyglot. E se você estiver aprendendo outro idioma, participe do One Sentence Challenge. É só colocar o hashtag One Sentence Challenge e colocar @GabrielPoliglota ou Gabriel Polyglot. Beleza? Tem muita gente fera participando, incluindo alunos meus espetaculares. Hello guys, it's been a while since the last time that I came here, so I want to share with you one new that I have. And basically, my sister is coming there to Italy, and I will teach her Italian, and I'm so excited. Jetzt bin ich ein Teil von ihr und sie ist ein Teil von mir. Und ich glaube, unsere Liebe ist ewig wie die Zeit. E raba de nasa voll significa eu estou de saco cheio, mas ao pé da letra eu tenho nariz cheio. Sûr qui est français aussi. Si je fais des vidéos en anglais, je dois le faire en français aussi, mais bon. Ma phrase d'aujourd'hui, c'est très petite. C'est laisse tomber tous ces problèmes et profiter du moment présent. C'est tout. Por ejemplo, me encanta muchísimo hablar en español. I like to speak and listen to songs in English. Je parle un petit peu de français. Hallo Leute, wie geht es ihr? Guten Abend. Von 2 Monaten. Ich versuche Deutsch zu sprechen. Ich versuche allein Deutsch zu sprechen. La frase de hoje é: ricorda sempre que sei il protagonista del tuo apprendimento. What's up, everybody? This is One Sentence Challenge. I'm back, yeah. So, I didn't have time to organize my thoughts, so I just spoke off the cuff. Hey guys, this is One Sentence Challenge. Her husband ran a red light because he was in a hurry. That's it, hope you like it. See you. D'abord, pour le français, pour améliorer mon français, je commence à lire. Bugavati, sulla Burundi, Webali. Ciao ragazzi, come state? La frase di oggi è: quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica. Vergiss es. Du wirst nicht meine Kaffeemaschine mitnehmen. Para quem ainda não se inscreveu no canal, clique aqui na minha cara para fazê-lo. E como sempre,
Um grande abraço a todos vocês e valeu!